De onde foi que Ellen White tirou essa proposta de guerra no céu, ciúmes de Lúcifer, Jesus e Lúcifer pertencentes a um mesmo tipo de criação e com responsabilidades similares? Bom, existem duas opções que podem ser exclusivas ou conjuntas. A primeira alternativa é o livro O Paraíso Perdido, de John Milton, escrito em 1667, um clássico mundial histórico que fazia parte das bibliotecas da maioria das pessoas e era uma referência. John Milton criou uma ficção não inspirada de um conflito entre Satanás, Deus e o homem. É um livro em formato de poemas. Historiadores e pesquisadores concordam que o grande conflito, a história da redenção e o desejado de todas as nações possuem a estrutura da história de John Milton. Ellen White foi questionada quando encontraram o livro de John Milton em sua biblioteca e ela disse que nunca havia lido o livro. Seu filho, W.C. White, disse em certa ocasião. O pastor Andrews disse: "Irmão White, você já leu O Paraíso Perdido de Milton?" "Não," ela respondeu. "Você leu alguma de suas escritas?" Novamente ela respondeu: "Não." Para uma análise ainda mais profunda, eu recomendo que vocês assistam a um vídeo chamado Ellen White plagiou John Milton e eu posso provar, uma resposta a Michelson Borges, do canal React Adventista, o melhor vídeo na internet sobre os plágios e um comparativo direto entre Ellen White e John Milton. Com certeza você vai gostar. Uma segunda alternativa, e uma das mais impressionantes, é a relação íntima de Ellen White com a visão dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sobre a identidade e a natureza de Cristo. Assista a um trecho do vídeo oficial das crenças dos Mormons dos anos 70 e 80 e tire suas próprias conclusões. Joseph Smith e Ellen White tinham uma ligação familiar e é sabido e notório que a própria Ellen White copiava e plagiava as profecias e visões do profeta Mormon, como já dissemos num episódio completo nessa mesma temporada. Veja como os Mormons pregam o grande conflito e analise se os adventistas possuem similaridades relativas ao tal do conflito no céu. Mormonism teaches that trillions of planets scattered throughout the cosmos are ruled by countless gods who once were human like us. They say that long ago on one of these planets, to an unidentified god and one of his goddess wives, a spirit child named Elohim was conceived. This spirit child was later born to human parents who gave him a physical body. Through obedience to Mormon teaching and death and resurrection, he proved himself worthy and was elevated to godhood as his father before him. Mormons believe that Elohim is their heavenly father and that he lives with his many goddess wives on a planet near a mysterious star called Korah. Here the God of Mormonism and his wives, through endless celestial sex, produced billions of spirit children. To decide their destiny, the head of the Mormon gods called a great heavenly council meeting. Both of Elohim's eldest sons were there, Lucifer and his brother Jesus. A plan was presented to build planet Earth, where the spirit children would be sent to take on mortal bodies and learn good from evil. Lucifer stood and made his bid for becoming savior of this new world. Wanting the glory for himself, he planned to force everyone to become gods. Opposing the idea, the Mormon Jesus suggested giving man his freedom of choice, as on other planets. The vote that followed approved the proposal of the Mormon Jesus, who would become savior of the planet Earth. Enraged, Lucifer cunningly convinced 1/3 of the spirits destined for Earth to fight with him in revolt. Thus Lucifer became the devil and his followers the demons. Sent to this world, they would forever be denied bodies of flesh and bone. Those who remained neutral in the battle
were cursed to be born with black skin. This is the Mormon explanation for the Negro race. The spirits that fought most valiantly against Lucifer would be born into Mormon families on planet Earth. These would be the lighter-skinned people, or white and delightsome, as the Book of Mormon describes them. Early Mormon prophets taught that Elohim and one of his goddess wives came to earth as Adam and Eve to start the human race. Como vocês viram, os Mormons também possuem uma versão de um conflito no céu, dos ciúmes de Lúcifer e muitas outras propostas que não estão tão distantes do universo visionário do século XIX. Para finalizarmos esse episódio, vamos navegar nos 10 pontos do início do nosso vídeo e mostrando como todos eles têm uma conexão direta com os escritos, a visão, a mente e o que Ellen White disse que recebeu de Deus. Vamos a cada um deles. Número 1. O Jesus de Ellen White se parece fisicamente com o Pai, Deus. Ellen White escreveu: em fevereiro de 1845, tive uma visão de eventos que começavam com o clamor da meia-noite. Vi um trono e nele estava sentado o Pai e o Filho. Contemplei o rosto de Jesus e admirei sua pessoa encantadora. Não pude ver a pessoa do Pai, pois uma nuvem de luz gloriosa o cobria. Perguntei a Jesus se o Pai tinha uma forma semelhante à dele. Ele disse que sim, mas eu não poderia contemplá-la, pois ele disse que se eu visse uma vez a glória da sua pessoa, deixaria de existir. 2. O Jesus de Ellen White não é Deus e sim um ser inferior a Deus, equivalente aos anjos. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. História da Redenção, página 17. O Jesus de Ellen White é o arcanjo Miguel. Miguel, ou Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu depois de ter permanecido no túmulo por pouco tempo e o ressuscitou, levando-o para o céu. Spiritual Gifts, volume 3, página 92. O Jesus de Ellen White veio ao mundo morrer na cruz para vingar a lei de Deus. Veja o que ela disse. Ele morreu para vindicar a honra da lei. Essa lei é o fundamento do governo de Deus no céu e na terra, e ela deve ser mantida. Revogar a lei é desonrar Deus, é lançar desprezo sobre o céu. A morte de Cristo testificou que a lei é imutável, que é eterna, como o trono de Deus. The Signs of the Times, 17 de julho de 1893. O Jesus de Ellen White é o maior exemplo de que humanos de natureza caída podem viver sem cometer pecados. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma pela mão da fé e ela nos leva a apoderar-nos firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. O Desejado de Todas as Nações, página 87. O Jesus de Ellen White foi encarnado como ser humano com uma natureza pecaminosa, como eu e você. Apesar de os pecados de um mundo culpado terem sido lançados sobre Cristo, apesar da humilhação de tomar sobre si a nossa natureza decaída, a voz do céu declarou que ele era o Filho do Eterno. Desire of Ages, página 112, do original em inglês. O Jesus de Ellen White não sabia se ele venceria a morte e ressuscitaria após a cruz. A esperança não lhe apresentava a saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Desejado de Todas as Nações,
página 662 e 663, como lemos anteriormente. O Jesus de Ellen White vai voltar ao mundo quando os adventistas conseguirem reproduzir neles mesmos o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus próprios. Christ's Object Lessons, página 69. O Jesus de Ellen White morreu na cruz, mas o sacrifício de Cristo não terminou na cruz. Quando se arrepender do pecado, confessar e abandonar, então o perdão é registrado a favor do nome do pecador, mas seus pecados não são apagados até depois do juízo investigativo. The Signs of the Times, maio 16 de 1895. O Jesus de Ellen White não tomará sobre si nossos pecados, mas sim Satanás. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária e, de igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. O Grande Conflito, página 485. Todos esses textos e centenas de outros, incluindo jornais, panfletos, revistas, revelam quem de fato era o Jesus de Ellen White. Um ser menor que Deus, um ser que foi considerado equivalente a Satanás, um ser que chorou com o diabo em consideração aos inimigos das almas, um ser que seu sacrifício não foi suficiente na cruz, um ser que não leva nossos pecados, mas sim Satanás, um ser que não sabia se iria ressuscitar e que poderia ficar perdido para sempre, um ser que é um arcanjo chamado Miguel, o que nos lembra diretamente de toda essa estrutura da história central de ciúmes de Satanás, um outro ser angelical. Ellen White recebeu essas mensagens de uma fonte que não era celestial, que não vinha dos céus ou da parte de Deus. Ellen White foi inspirada a escrever esses absurdos e utilizar elementos fictícios, alegando e mentindo que haviam vindo da parte do Espírito Santo. Mas agora você sabe o que ela escreveu e, principalmente, quem se comunicava com ela.